Olá, sejam bem-vindos à primeira parte da sessão de Neuroanatomia Radiológica, uma sessão organizada pela LAAC, Liga Acadêmica de Anatomia e Cirurgia, e pela LANEP, Liga Acadêmica de Neurologia e Psiquiatria, sendo orientadas pela doutora Soraya e pela doutora Carla. Meu nome é Nádila, sou a presidente da LAAC e gostaria de passar a palavra para Rodolfo Gifone e Lucas Neves, que vão dar início à apresentação. Queria me apresentar, sou Rodolfo Batista, acadêmico da UFES e ligante da LAAC. Deixa eu ajustar aqui. Isso. E ligante da LAAC. Eu vou estar apresentando a primeira parte aqui do curso. Gostaria de agradecer as quase 150 pessoas que se inscreveram aí. Espero que vocês aproveitem. Essa primeira parte a gente vai abordar mais a parte de telencefalo, a radiologia do telencefalo. Primeiro, eu gostaria de avisar que os argumentos e ideias expostas aqui são de responsabilidade minha e do meu colega Lucas, não tendo nada sendo vinculado com a Liga ou com a faculdade, o Instituto. E não há conflito de interesse a declarar nessa apresentação. Primeiro, eu gostaria de fazer um traçado sobre os objetivos gerais que a gente vai fazer aqui. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a ressonância magnética. O que a gente vai falar? Basicamente sobre os princípios físicos e os princípios de formação de imagem ali e os tipos de imagem. Seguindo, a gente vai falar um pouco sobre o tecido nervoso e os critérios de divisões anatômicos do sistema nervoso. É isso tudo para a gente dar uma base para que a gente consiga entender melhor essa neuroanatomia aí, que eu vou utilizar imagens radiológicas de ressonância e peças cadavéricas, no qual você está sempre mostrando ali as estruturas que a gente deve reconhecer e as principais estruturas de importância clínica. Começando com a ressonância magnética, o que é esse exame? A ressonância magnética nada mais é do que um exame que você vai usar campos magnéticos extremamente poderosos, associado com ondas de rádio, no qual essas ondas vão sensibilizar um pequeno número de prótons que vão estar ali nos tecidos. Esses prótons vão emitir uma energia de volta, que a máquina vai captar e vai formar uma imagem. Acho que ficou meio complexo aqui, mas eu preparei a apresentação de uma forma que a gente vai dissecar cada termo desse para a gente entender exatamente como funciona. Aqui a gente tem um tomógrafo, ou seja, um aparelho de ressonância magnética. Ele é composto de um grande ímã, que vai passar esse campo magnético pelo corpo da pessoa e vai emitir ondas de rádio também. Aqui, acho que o primeiro conceito que a gente deve entender sobre a ressonância magnética é o próprio conceito de ressonância. E o que seria a ressonância? Ela nada mais é do que um fenômeno físico, do qual um sistema físico a gente pode entender por um conjunto de moléculas. Todo sistema físico, todas as moléculas vão ter uma vibração natural, ou seja, elas vão vibrar em uma determinada frequência. A ressonância nada mais é do que você reconhecer essa frequência e emitir uma onda de frequência semelhante, seja uma onda física, uma onda mecânica, perdão, ou uma onda eletromagnética. Essa onda vai começar a agitar esse sistema, ele vai começar a ganhar cada vez mais amplitude, ou seja, você vai transferir energia de um ponto para o outro através dessas ondas eletromagnéticas. É exatamente o que acontece quando, por exemplo, um cantor de ópera consegue quebrar uma taça somente com a voz. Ali não é mais uma questão de intensidade, ou seja, da intensidade do som, mas uma questão de frequência. Ele vai reconhecer a frequência da taça, vai emitir uma onda sonora com uma frequência semelhante, as moléculas da taça vão começar a vibrar até um ponto que ela vai romper ali a estrutura. E como a gente vai associar isso com a ressonância magnética? Primeiro, a gente tem que falar da parte quântica, ou seja, a parte subatômica da ressonância magnética, que é justamente a parte que vai mexer com os prótons. E por que prótons? Porque prótons eles vão estar presentes no hidrogênio, que é uma estrutura que vai estar presente na molécula da água, ou seja, a ressonância basicamente vai avaliar a quantidade de água que tem nos tecidos, cada tecido vai ter uma quantidade diferente de água, e com essa quantidade diferente você vai conseguir formar imagens com densidades diferentes, ou seja, você vai conseguir discernir bem os tecidos que estão adjacentes um ao outro. E para isso, os prótons, a gente tem que usar uma propriedade do próton que se chama spin, ou seja, um giro que o próton ele faz, todas as partículas subatômicas, em geral, vão fazer esse spin, eles vão gerar esses vetores aqui, que a gente chama de vetores magnéticos. São como pequenas bússolas, como são pequenas bússolas que vão ter um polo norte e um polo sul. Observe aqui o cursor. Normalmente nos tecidos, esses vetores vão estar normalmente desalinhados. Entretanto, quando você usa um campo magnético muito poderoso, você consegue alinhar esses vetores com o vetor do campo magnético. É o que a gente vai fazer nesse exame. A gente vai usar um campo magnético cerca de 30 mil vezes o campo da Terra, que é algo em torno de 3 Teslas a 4 Teslas, que é a potência dos aparelhos de média aqui no Brasil. É um campo tão poderoso que acidentes como esse aqui da tela esquerda são bastante comuns. As telas direita, perdão, são bastante comuns, porque às vezes as pessoas esquecem alguns itens metálicos na sala,
a máquina gera um campo esse magnético tão forte que consegue arrastar esse metálico para o seu interior, no caso aqui uma cadeira de rodas. E como a gente vai associar agora a ressonância com essa parte quântica? É simples. A pessoa vai entrar na máquina, a máquina vai emitir esse campo magnético, os prótons presentes na água vão se alinhar, só que eles ainda vão vibrar em uma certa frequência. A máquina vai fazer o quê? Ela vai reconhecer essa frequência e vai começar a emitir ondas de rádio. Essas ondas de rádio vão começar a transferir energia para esse próton, que ele vai se desalinhando, ou seja, vai desmagnetizando, ou seja, vai perdendo essa orientação com o campo magnético. Até que chega um certo ponto, no qual a máquina irá desligar essas ondas de rádio, e esse próton tende a voltar à sua posição original. Mas, para isso, ele precisa perder energia. Aí acontece o fenômeno que a gente chama de relaxamento do próton, ou seja, ele vai emitir ondas de rádio, ou seja, vai perder energia para voltar à sua posição original. E com essa energia que ele emite, a gente consegue captar e formar imagens. Mas daí é só uma parte do processo, porque a gente vai, de acordo com o processamento do computador, a gente vai formar imagens diferentes. Como a gente vai formar esses tipos de imagem? Eu vou falar aqui de duas ponderações, que são a T1 e T2. São essas ponderações aqui, que elas vão avaliar duas propriedades diferentes. T1 vai avaliar o tempo de magnetização do tecido e T2 o tempo de desmagnetização do tecido. Ou seja, em T1, quanto menor o tempo de magnetização, mais brilhosa a estrutura vai ser, mais com hipersinal, que a gente chama. E quanto maior o tempo de magnetização, mais escura, mais com hipossinal essa estrutura vai ser. No caso do cérebro, a gente vai usar duas referências, que é a gordura e o sangue. O sangue a gente pode ter como água. A gordura vai ter um tempo de 260 milissegundos para se magnetizar, já o sangue 830. O que significa que a gordura vai ser mais brilhosa, enquanto a água vai ser mais escura. A gordura vai ter mais hipersinal e a água mais hipossinal. Já em T2 é o contrário, ele vai avaliar o tempo de desmagnetização. Só que diferente de T1, a estrutura que tiver o maior tempo de desmagnetização, demora mais tempo para perder a magnetização, ela vai ser mais brilhante, vai ter hipersinal. No caso, o sangue ou a água vai ter 160 milissegundos e a gordura 84, ficando com as estruturas que vão ser compostas de água mais brilhantes, com hipersinal, e as estruturas gordurosas mais escurecidas. E a gente consegue formar esses dois tipos de imagem aqui, a imagem T1 e a imagem T2. A imagem T1 você consegue ver que a substância branca, que é prioritariamente composta de lipídios, substância gordurosa, ela vai ser mais branca, ela vai ter hipersinal. E essa região externa, que a gente chama de córtex, que não vai ter tanta gordura. E essa região mais externa, que é a região do líquor, que vai ter majoritariamente composta de água, vai ser mais escurecida, vai ter hipossinal. Aqui em T2 já é o contrário, como essa região de líquor ela vai demorar mais tempo para se desmagnetizar, ela vai ser mais brilhosa, ela vai ter hipersinal. E a substância branca, a parte gordurosa, como ela vai demorar menos tempo para se desmagnetizar, ela vai ser mais clarinha, mais escura, perdão. E quais são as vantagens e desvantagens desse exame? A vantagem é exatamente a alta qualidade, como vocês puderam ver, são imagens de altíssima qualidade, você consegue discernir bem os tecidos adjacentes ali. Ela não vai usar radiação ionizante, ou seja, não vai usar os tecidos. E o contraste que a gente usa, que é um tal de gadolínio, ele vai ser muito pouco reagente aos tecidos, ou seja, vai causar muitas poucas reações adversas. Quanto à desvantagem, é o alto custo. No Brasil ainda é extremamente caro esse exame. E o tempo prolongado, ou seja, você vai ficar ali 20 a 40 minutos para fazer um exame, porque essa energia que esse próton libera é uma energia muito pequena, então você tem que ficar muito tempo para conseguir captar energia suficiente para conseguir formar uma imagem. E as contraindicações? Claustrofobia, síndrome do pânico, gravidez e monitorização intensiva. E as contraindicações absolutas, essas aqui seriam as relativas, as absolutas, são qualquer tipo de implante, marca-passo, implantes metálicos, válvula cardíaca. Isso aqui é extremamente importante porque... pensa, você vai botar um paciente com item metálico numa estrutura que vai produzir um campo magnético extremamente poderoso. Acidentes já aconteceram do tipo que botaram um paciente que tinha um marca-passo, ele não sabia, ou a equipe não sabia. Quando ligaram o aparelho, o campo magnético foi tão forte que conseguiu arrancar o marca-passo do peito do paciente. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que tatuar no braço aí, que, tipo, ressonância magnética, qualquer implante, não são coisas que combinam definitivamente. Agora a gente vai falar um pouco do tecido nervoso. Espero que vocês tenham entendido os princípios aí de formação das imagens. A gente vai usar basicamente essas duas imagens nessa sessão. O tecido nervoso é basicamente composto de dois tipos de células. As células, os neurônios e as células da glia. Os neurônios são as células responsáveis por produzir e transmitir informação do sistema nervoso até as regiões periféricas do corpo. E as células da glia, elas vão ser células que vão dar suporte a esses neurônios. Aqui a gente tem as três principais células da glia, que são o astrócito, que vai ser responsável pela nutrição, os oligodendrócitos, responsáveis por manter essa qualidade, responsável pela manutenção da qualidade desse sinal de transmissão de informação, e a micróglia, responsável pela defesa contra patógenos externos, ou internos também, da lesão.
Falando um pouco do neurônio, ele vai ser composto basicamente de 3 partes. Essa parte mais externa, que a gente conhece como dendrito, que é uma parte que vai captar os estímulos externos do ambiente ou do meio celular ali onde ele está, e vai enviar informações para essa segunda parte, que a gente conhece como corpo celular. O corpo celular é a região onde vai abrigar o núcleo do neurônio e todas as organelas. A terceira e última parte é exatamente o axônio. Essa parte vai conduzir informação do corpo celular até outros neurônios ou tecidos que vão ter atuação do tecido nervoso, como tecido muscular ou tecido endócrino. De acordo com essa disposição dos dendritos e do axônio no corpo celular, a gente vai ter 3 tipos de neurônio no corpo humano, que vão ser o pseudonipolar, que ele vai ter um corpo celular e um único polo de saída, só que esse polo ele é pseudo, como o nome já diz, porque ele vai ter tanto fibras dendríticas quanto fibras axônicas. Ou seja, ele não vai ser ele vai ter 2 fibras, não só um único polo de saída. O bipolar, que vai ter um polo de saída que posteriormente vai se ramificar em fibras dendríticas, e o outro polo axonal, ou seja, vai ser o axônio. E o mais famoso de todos, que é esse aqui, que é o multipolar, que no corpo celular vão partir vários polos de dendritos e um único polo de axônio. Falando aqui agora das células da glia, são várias células da glia, como eu mostrei, mas eu vou me ater a falar dessas 2 aqui, que são as principais para a nossa sessão aqui, porque a gente não vai ter tanto tempo assim. A gente vai ter essas células que elas vão ser responsáveis pela mielinização. O que significa mielinização? Significa envolver os axônios desses neurônios, uma estrutura que a gente chama de bainha de mielina. É uma estrutura rica em esfingolipídios, são os lipídios ricos em nitrogênio, são, na verdade, uma família de lipídios, são vários tipos de lipídio, eles vão promover o isolamento desse axônio, ou seja, o sinal elétrico que vai passar aqui ele vai ser isolado, o que mantém a qualidade e aumenta a velocidade de propagação desse impulso. No sistema nervoso central, a gente vai ter os oligodendrócitos fazendo esse papel. Os oligodendrócitos têm a característica peculiar que eles têm essas pernas colaterais que se ligam um neurônio ao outro, ou seja, eles conseguem, isso faz com que a informação passe de um neurônio para o outro de forma colateral, sem ser por esse eixo principal. E no sistema nervoso periférico, a gente vai ter as células de Chivan, que são essas células aqui, que elas são unitárias, também vão envolver a bainha do axônio, formar essa bainha de mielina. Só que elas não vão ter essa capacidade de passar informação colateralmente. Aqui vamos falar um pouco agora da distribuição, como que esses neurônios são distribuídos no sistema nervoso central, ou seja, especificamente no cérebro. Esses corpos celulares tendem a ficar acumulados mais na periferia, nessa região mais externa. Como eles não têm essa bainha de mielina, eles vão ter somente ser compostos de corpos celulares, essa região externa não tem bainha de mielina, é somente composta de corpos celulares e axônios sem mielinização, a gente conhece como substância cinzenta. Essa substância cinzenta forma o que a gente conhece como córtex, que é essa parte mais externa do cérebro. Já nessa parte mais interna, a gente vai ter fibras mielínicas, ou seja, são fibras mielínicas, conjuntos de axônios envoltos por bainhas de mielina, vão formar o que a gente chama de substância branca, a parte medular do cérebro. Falando um pouco aqui sobre o critério de divisão do sistema nervoso, ele vai ser dividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central ele vai ser formado por uma massa aderida a um cordão nervoso. Essa massa a gente conhece como encéfalo, que vai estar localizado dentro do crânio. E esse cordão nervoso a gente conhece como medula espinhal, medula nervosa. Vai estar localizado dentro da coluna vertebral. Esse cérebro ele é dividido em 3 partes, o cerebelo, que é uma parte inferior e posterior, o tronco encefálico, que vai ser a parte de sustentação, composta por 3 outras partes, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, e o cérebro, que é a parte visualmente maior, composta pelo diencéfalo e telencéfalo. Já o sistema nervoso periférico é formado por 3 partes, as terminações nervosas, os gânglios e os nervos. Os nervos podem ser cranianos quanto espinhais. Aqui a gente tem uma visão sobre o sistema nervoso central, que a gente tem o encéfalo, localizado dentro da caixa craniana. A gente vê essa maior porção aqui do encéfalo, visualmente, é o telencéfalo, que aliás, é o cérebro. E o cérebro vai ser dividido, como eu falei, em telencéfalo e diencéfalo. E o telencéfalo é essa porção mais visual aqui, e o diencéfalo vai ser essa porção mais interna. Aqui a gente tem um tronco encefálico, que vai ter essa parte posterior que a gente conhece como mesencéfalo, a ponte e o bulbo, ou conhecido também como medula oblonga. E aqui a gente vai ter o cerebelo. A medula espinhal, ela vai estar localizada dentro da coluna. Falando sobre o sistema nervoso periférico, ele vai ser responsável por ligar justamente o sistema nervoso central às regiões periféricas do corpo. Ele vai ser composto de 3 estruturas, como eu falei, as terminações nervosas, vão ser as estruturas responsáveis por captar estímulos internos, ou seja, vai ser a parte que vai interagir com o meio ambiente, vão estar distribuídas tanto na pele quanto nos vasos sanguíneos e outras regiões do corpo. Elas vão ter a função de captar temperatura, pressão e outros fatores externos, como eu disse. A gente vai ter os nervos, que vão ser conjuntos de axônios envoltos por essa bainha de mielina, no caso as células de Chivan, que vão envolver ele. E uma outra membrana que a gente conhece como neurilema. Por fim, essa estrutura aqui, que são conjuntos de corpos celulares, que a gente vai conhecer como, aqui, olha o cursor do mouse,
Eu sempre vou estar apontando as coisas com o cursor do mouse, então sempre fique de olho. Essa estrutura aqui vai ser um conjunto de corpos celulares que a gente conhece como gânglios. Iniciando aqui agora a parte de... agora que eu fundamentei aqui, agora vai ficar bem mais tranquilo para a gente entender essa parte de telencéfalo. Para facilitar mais ainda, eu resolvi falar sobre a origem embriológica e que muitas estruturas que vão estar aqui na origem embriológica vão perdurar até a idade adulta. Durante a formação intrauterina, com a formação do tubo nervoso, esse tubo nervoso não vai ser uniforme, ele vai ter uma dilatação mais cefálica, que a gente chama de arquencéfalo. Esse arquencéfalo ele vai usar outras 3 vesículas posteriormente, que são o romboencéfalo, o mesencéfalo e o prosencéfalo. Esse prosencéfalo, por sua vez, irá originar o cérebro, ou seja, o telencéfalo de encéfalo. O telencéfalo, por sua vez, ele vai formar essas estruturas que a gente conhece como vesículas laterais. Essas estruturas são delimitadas anterior e medialmente para uma estrutura que a gente conhece como lâmina terminal. Essa estrutura tende a perdurar até a idade adulta e limitar anteriormente o telencéfalo no ser humano. Essas vesículas elas vão crescer em várias direções, mas principalmente na região anteroposterior, o que vai conferir ao cérebro um aspecto ovalado, oval. Essas vesículas tendem a crescer tanto que vão ocupar toda essa região de encéfalo e mesencéfalo, ou seja, visualmente na peça cadavérica a gente não consegue ver essas regiões, elas são encobertas justamente por esses hemisférios cerebrais. Falando aqui, essas vesículas, como eu falei, vão originar essas estruturas conhecidas como hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Cada hemisfério vai ter 3 polos, um polo frontal, bem a parte anterior do lobo frontal, um polo temporal e um polo occipital. E 3 faces, uma face dorsolateral, uma face medial e uma face inferior, ou conhecida como base do cérebro. Aqui a gente tem a nossa primeira imagem radiológica, uma imagem T1, como você consegue ver, a substância branca está branca e o líquor está escurecido. O tipo de corte que eu vou fazer sempre vai estar indicado aqui do ladinho, esse corte é um caso horizontal. Aqui a gente consegue ver o hemisfério direito, lembrando que o exame é feito da direção do pé à cabeça, ou seja, é como se estivesse olhando o paciente por baixo. A gente consegue ver aqui o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E entre os hemisférios a gente tem uma estrutura muito importante que é a fissura interhemisférica, que vai formar essa linha média. Ela é a primeira estrutura de importância clínica aqui. Por quê? Em doenças que causam efeito em massa, o que são efeito em massa? São doenças como tumores, abscessos ou hematomas, que vão aumentar a massa de um desses hemisférios. Aumentando essa massa, você vai ter um aumento da pressão intracraniana, ou seja, a pressão dentro desse crânio, o que vai promover uma deformação dessa linha média, ou seja, você vai ter um arqueamento dessa linha média para o lado oposto dessa lesão. Isso é um indicativo extremamente importante, que é uma das primeiras coisas que um radiologista vai pegar e analisar esse alinhamento da linha média, se essa fissura interhemisférica está alinhada ou se ela está arqueada. Isso é um negócio extremamente importante para você avaliar numa primeira olhada que se der. Aqui a gente tem a peça anatômica, a linha média não está, a fissura interhemisférica não está retinha, porque esse cadáver sofreu um processo de dissecação, né? Ou seja, foi exposto ali algumas estruturas que desnaturaram as proteínas dele, então ele teve uma deformação da sua forma original. Aqui a gente vai ter um corte coronal, que a gente consegue ver a linha média, ou seja, a fissura interhemisférica. Aqui é um corte em T2, observe que o líquor está brilhoso e a substância branca está escura. A gente consegue ver que a linha média também ela é alinhada no sentido desse corte coronal, ou seja, no sentido sagital. A gente consegue ver bem aqui a substância cinzenta e a substância branca, ou seja, o córtex e a parte medular. Aqui tem as faces agora. A gente vai ter 3 faces, como eu falei. A face posterolateral, que é a face visualmente maior, que vai ser a face que vai ter contato com a abóbada craniana, vai ser uma face convexa, ou seja, porque ela tem esse formato justamente para se adaptar ali à abóbada craniana. A gente tem a face média, que é uma face mais plana, que ela vai estar dentro da fissura interhemisférica. E, por fim, a gente vai ter essa face inferior, base do cérebro, que vai estar repousando sobre a base do crânio. É uma face mais irregular, como vocês conseguem ver, ela não é tão plana. E dela vai partir os nervos cranianos. Falando sobre os sulcos e giros, vocês perceberam, o cérebro ele não é plano, ou seja, ele vai ter várias depressões sobre a sua superfície, que são conhecidos como sulcos. Esses sulcos vão delimitar regiões de córtex, que a gente conhece como giros. Na espécie humana, não só na espécie humana, mas nos primatas e nos cetáceos, quer dizer, baleias, golfinhos, eles têm a peculiaridade desses sulcos serem extremamente profundos, ou seja, com o aumento da profundidade desses sulcos, você consegue comportar uma área maior de córtex, sem que você aumente muito a massa desse encéfalo, ou seja, muito volume desse encéfalo. Isso oferece às espécies uma capacidade cognitiva racional extremamente sofisticada com relação a outros mamíferos, por exemplo. A capacidade de raciocínio, lógico e tal. Por exemplo, se você pega um camundongo, ele vai também ter esses sulcos. Os sulcos eles são bem mais rasinhos, ou seja, ele não comporta tanto córtex quanto um ser humano, um primata, um golfinho conseguiria comportar.
Além disso, esses sucos eles vão ser base para dividir os hemisférios cerebrais em segmentos. Aqui, cada face cerebral que eu falei, ela vai ter vão ter sucos próprios, próprios delas, no caso. Só que alguns sucos são variáveis de indivíduo para indivíduo e outros são mais uniformes. Aqui a gente vai falar dos dois principais sucos, que vão estar localizados ali na face posterolateral, que é o suco central e o suco lateral. Começando pelo suco central, ele é um suco extremamente importante, principalmente na neurocirurgia. Ele vai delimitar duas porções de córtex, ou seja, dois giros extremamente importantes, que é o giro pré-central e o giro pós-central. Aqui a gente tem a imagem corte horizontal em T2, a gente consegue ver o suco central exatamente aqui. E como a gente vai identificar na radiologia o suco central? Existem várias técnicas. Uma que eu gosto bastante é que você vem aqui nessa região anterior do cérebro, você vai pela substância branca, até você segue pela substância branca até você ser interrompido por um suco horizontalizado ao oblíquo contínuo. Exatamente esse suco aqui. Ó, vou tentar do lado direito, você vai segue seguindo pela substância branca, até você achar um suco mais horizontalizado ao oblíquo, que vai interromper esse caminho que você está fazendo. É exatamente aqui o suco central. Como eu falei, ele vai delimitar essas duas regiões aqui, que é o córtex, que é o giro pré-central e o giro pós-central. Normalmente, o giro pré-central ele é mais gordinho que o giro pós-central. Você vê ele bem mais larguinho. Aqui na peça cadavérica, a gente consegue ver o giro pré-central, que é uma área de extrema importância, porque ele é a principal área motora do cérebro. E, posteriormente, tem o giro pós-central, que é uma área extremamente importante para a parte sensitiva do ser humano. Aqui a gente vai ter agora o suco lateral, que ele vai estar literalmente na parte lateral do cérebro. Ele vai ser um suco mais contínuo, observe. Aqui a gente tem a imagem, um corte em T1, um corte sagital. A gente consegue ver aqui bem definido o suco lateral. Ele vai ter um ramo mais anterior, que a gente chama de ramo anterior, e um ramo ascendente. Eles são de extrema importância porque eles vão delimitar essas três regiões de giro aqui, que são giros extremamente importantes para a parte cognitiva do ser humano. Além disso, esse suco, ele vai dar base para a gente dividir o cérebro em segmentos, ou seja, em lobos. Ele vai dividir o lobo temporal, que é esse lobo aqui, do lobo frontal e parietal. Aqui no corte coronal, a gente consegue ver aqui a fissura interhemisférica, a gente consegue ver bem o suco lateral, e dentro do suco lateral a gente vai ter um quinto lobo que a gente chama de ínsula, que vai ser um lóbulo oculto. Vocês conseguem ver aqui, a ínsula vai estar oculta dentro desse suco lateral. Aqui a gente tem um corte em T1 também. E falando um pouco sobre os hemisférios, a gente vai ter 5 hemisférios, que é cinco lobos, perdão, que é o lobo frontal, o parietal, o temporal, o occipital e a ínsula. O lobo frontal do parietal vai ser dividido exatamente pelo suco central, ou seja, o suco central vai marcar ali a divisão do lobo frontal para o parietal. E, além disso, o nome dos lobos é de acordo com a posição que eles estão debaixo da abóbora craniana, ou seja, a abóbora craniana vai ser composta pelos ossos frontal, parietal, occipital e temporal. E justamente esses segmentos de ossos vão dar o nome a esses lobos. O lobo parietal do occipital ele é separado por uma fissura imaginária que a gente faz como suco parieto occipital. E o lobo temporal, como eu já falei, vai ser separado do frontal e do parietal pelo suco lateral, que a gente vê na peça anatômica. O lobo temporal é um pouco mais inferiorizado. Aqui a gente vê um corte horizontal em T2, ó, o líquor está brilhando e a substância cinzenta, a substância branca está cinzenta. Nesse córtex, vamos aqui. Nesse corte aqui a gente consegue ver bem o lobo frontal. Aqui a gente vê o suco central, que vai delimitar a parte frontal da parte parietal. Aqui a gente vê um corte sagital, a gente consegue ver todo o lobo frontal, o suco central, o lobo parietal e o lobo occipital. O lobo frontal está muito mais relacionado com a parte cognitiva, racional e motora do ser humano. Esse lobo parietal está mais relacionado com a parte sensitiva. E o occipital está relacionado mais com a parte... a maioria do córtex dele está comprometido com a capacidade visual do indivíduo. Agora a gente tem aqui o lobo temporal. Aqui a gente vai identificar duas estruturas importantes do lobo temporal. O lobo temporal é um lobo mais inferior. Aqui a gente tem um corte em T2. Aliás, aqui não é T2, perdão. Acho que é flare. É um corte que eu não expliquei, mas interessa. A gente vai ter duas estruturas importantes aqui, que é essa estrutura mais interna, que a gente vai conhecer como hipocampo. É uma estrutura extremamente importante para a parte emocional do indivíduo, tanto a parte emocional quanto a parte de memória, a parte do sistema límbico, que é a parte que lida com a parte emocional, e também vai lidar com a parte de memória. E a segunda estrutura de importância seria essa estrutura aqui, que eu estou com o cursor em cima. Essa estrutura em forma de gancho, que vocês conseguem ver aqui na peça anatômica também. Essa estrutura é muito importante porque ela é conhecida, o nome dela é uncus, ou seja, em latim significa em forma de gancho. É uma estrutura a segunda estrutura de importância clínica que eu vou salientar aqui, porque em lesões de efeito máximo, como eu disse, no lobo temporal,
essa estrutura será projetada para essa região aqui, ocorrendo o que a gente chama de hérnia de Uncus. Por que é tão preocupante essa hérnia de Uncus? Porque várias estruturas vitais extremamente nobres vão estar passando por aqui. Primeiro, o mesencéfalo, que é essa estrutura aqui. Segundo, o terceiro nervo, que é o nervo oculomotor. E, por fim, a artéria basilar, que vai se ramificar nas arteriais posteriores. Ou seja, são estruturas extremamente necessárias para o funcionamento normal do encéfalo. Então, é uma coisa que no exame de radiológico você tem que ficar logo de olho, se essa estrutura está se projetando para essa região, porque é algo de emergência, ou seja, você tem que intervir de forma muito rápida para salvar o paciente. Agora, falando do quinto e último lóbulo, a ínsula, ele vai estar localizado ali dentro da fissura do sulco lateral, como eu falei. A ínsula é responsável por parte do surgimento desse sulco lateral, ou seja, você lembra das vesículas encefálicas que eu falei no começo dessa parte? Um segmento dessas vesículas, durante o desenvolvimento, vai ter uma restrição de crescimento, permitindo que as outras partes cresçam por cima dela. Quando essas partes vão crescer por cima delas, vão formar justamente esse sulco lateral, e no interior desse sulco lateral a gente vai ter esse lóbulo, que é o lobo conhecido como ínsula. Até pouco tempo eu não sabia muito bem qual era a função da ínsula, mas com estudos com a avanço da neurociência, eu descobri que ela está muito relacionada com a sensação de empatia, ou seja, a capacidade do ser humano tem de se condoer pelo sofrimento de outro ser humano. Pessoas com certo grau de psicopatia, eles não têm essa região funcional ou têm lesão nessa região. Além disso, essa região também serve para estar relacionada à sensação visual de nojo. Quando você olha, por exemplo, aquele lixo, que sai aquele caldinho, aquele churume ou fezes, alguma coisa que te causa aquela sensação de nojo, é exatamente por essa região. Pessoas que têm trauma craniano, cefálico e têm lesão dessa região, elas não conseguem mais sentir essa sensação de nojo, visual, no caso. Aqui a gente vai ter um corte horizontal, T1. A gente vai ter aqui a substância, a gente vai ter o córtex da ínsula, aqui a gente tem o sulco lateral, a ínsula, dentro daqui do sulco lateral, um corte sagital, no caso aqui, observe a imagem aqui. E agora vamos falar um pouco da substância branca. Como o cérebro tem um formato oval, a substância branca vai estar contida dentro dele, ela também vai ter esse formato oval, a gente vai chamar de centro semioval. Centro semioval por quê? Porque cada hemisfério vai ter, a junção dos hemisférios vai formar uma estrutura em formato oval, ou seja, metade do hemisfério você vai ter uma estrutura semioval. Ela vai ser principalmente composta por fibras mielínicas, como eu falei, que são aqueles conjuntos de axônios que são envoltos por linha de mielina, e vão formar dois tipos de fibras nervosas, as fibras de associação e as fibras de projeção. Vou começar a falar um pouco sobre as fibras de associação, que são fibras que vão ligar regiões de córtex, ou seja, fibras de associação ligam córtex com córtex. No funcionamento do cérebro, a gente vai ter, não tem um jeito simples de explicar, mas o sinal ele tem que ser, um comando ele tem que ser processado de várias formas até que ele chegue à função final, que seja mexer um braço, mexer um dedo. E para isso a gente precisa que o córtex sejam ligados, ou seja, a gente precisa de uma informação do córtex e do outro de porções diferentes do córtex para que esses estímulos sejam devidamente processados. E por isso a gente vai ter essas fibras. As fibras intrahemisféricas, como a gente vou mostrar aqui, como o nome já diz, elas são fibras que vão ligar para regiões de um mesmo hemisfério. Elas podem ligar um giro com o outro, o córtex de um giro com o outro, ou o córtex de um lobo ao outro. No caso aqui a gente vai destacar que o fascículo longitudinal superior, que é esse fascículo aqui, que ele é de extrema importância para a fala, porque ele vai ligar essa região anterior, a região anterior da fala, com a região posterior da fala. Pessoas que têm lesão nesse trato, elas têm grave perca da capacidade de falar. Elas perdem essa capacidade, ou seja, elas têm grave deficiência. Agora, falando das fissuras interhemisféricas, são fissuras, ou também conhecidas como fibras comissurais, são fibras que vão ligar um córtex de um hemisfério ao córtex de outro hemisfério. Além disso, elas vão promover a união desses dois hemisférios, além de ligar esses córtex, vão promover a união desses hemisférios. No telencéfalo, a gente vai ter três dessas fibras. A comissura do fórnix, a comissura anterior e o corpo caloso. Começando pelo corpo caloso, que é a maior de todas elas, essa estrutura aqui onde eu vou delimitar pelo cursor. Observe que é uma estrutura maior. Ela vai ser dividida em 5 partes, ou seja, essa parte mais inferior que a gente conhece como rosto, essa parte aqui mais anterior que a gente conhece como joelho, essa parte mais superior aqui que a gente conhece como tronco, essa parte mais posterior que a gente conhece como espleno. Aqui, embaixo do corpo caloso, a gente vai ter o fórnix. O fórnix ele vai ter fibras que vão partir daquela região que eu falei, do hipocampo, e vão chegar até essa estrutura aqui, que a gente conhece como corpo mamilar. Ele vai ser composto de 3 segmentos. As pernas do fórnix, o corpo do fórnix e a coluna do fórnix.
as fibras comissurais vão estar localizadas bem aqui nessa parte que a gente faz com o corpo do fórnix. E por último, a gente vai ter essa estrutura aqui, que é a comissura anterior, essa pequena bolinha aqui. E só para retomar uma coisa que eu falei, essa estrutura destacada em amarelo aqui é a lâmina terminal, aquela estrutura que durante o desenvolvimento vai delimitar anteriormente o telencéfalo. Aqui na imagem T2, o líquido vai estar brilhante, repare, e a substância branca vai estar mais cinzentada. A gente consegue ver o corpo caloso, o rosto, o joelho, o tronco e o esplêndido do corpo caloso. O corpo caloso ele vai ligar justamente as regiões de córtex do lobo frontal, parietal e occipital. O córtex lobo-temporal vai ser majoritariamente ligado por essas fibras da comissura anterior. O fórnix, a gente consegue ver aqui bem o corpo dele, só que a coluna a gente não consegue ver, porque ela vai emergir nessa região de tecido aqui, que a gente conhece como o hipotálamo. Ela vai emergir dentro do hipotálamo e vai chegar até aqui essa estrutura que a gente conhece como os corpos mamilares. Aqui a gente vai ter a lâmina terminal bem destacada. Aqui a gente vai ter um corte horizontal, a gente consegue ver o joelho do corpo caloso. A parte posterior, que é o esplêndido do corpo caloso. Aqui no corte anatômico, a gente consegue ver, na peça anatômica, a gente consegue delimitar bem, ó, ele vai ligar essas regiões de córtex aqui, esse joelho do corpo caloso, e o esplêndido do corpo caloso vai ligar essas regiões de córtex aqui, posteriores. Não sei se você consegue ver uma pequena fibra, uma fibra bem delgada, branquinha aqui, dos dois lados. Esse aqui é o fórnix, ou seja, aquela estrutura que eu falei. Ele vai ser composto, aqui a gente consegue ver as pernas do fórnix e o corpo do fórnix. Aqui um corte frontal, o coronal. A gente consegue ver o joelho do corpo caloso. E aqui a gente vê a comissura anterior. Observem que ela vai ligar essa região de substância branca. Ela vai formar um feixe aqui. Esse feixe vai unir essa parte aqui anterior do terceiro ventrículo, formando justamente a comissura anterior. E vai unir essa outra parte de córtex, de substância branca, que vai chegar ao córtex dos lobos temporais. Observe que vai unir justamente os lobos temporais, como eu disse. Falando um pouco dos ventrículos laterais, como vocês sabem, o cérebro é majoritariamente composto de água. E essa água, a gente vai ter o líquor no interior do cérebro, que ele vai ter tanta função de hidratar quanto de proteção mecânica. Para isso, a gente precisa que o líquor circule por dentro dessa estrutura. Ele vai circular tanto de forma externa, pelas meninges, quanto de forma interna pela estrutura que a gente conhece como ventrículo. No telencéfalo, a gente vai ter os ventrículos laterais, mas no encéfalo a gente não vai ter só os ventrículos laterais, a gente vai ter o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Mas o meu objetivo aqui eu vou abordar só o ventrículo lateral. Ele vai ter esse formato em C, justamente como eu falei, pelo crescimento anteroposterior que vai configurar ele, essa estrutura aqui. Ele vai ser composto de 5 partes, um corno anterior, um corpo, essa estrutura que a gente conhece como átrio, que vai ser uma confluência entre todos os cornos, o corno posterior e o corno inferior, o corno temporal, que vai estar, cada corno desse vai estar localizado em um lóbulo. No caso, o corno anterior vai estar no lóbulo frontal, o posterior no lobo occipital e o corno inferior no lobo temporal. Aqui a gente tem o corte em T2, é um corte horizontal em imagem em T2. A gente consegue ver aqui o corno frontal. E esses ventrículos eles vão ser separados por uma fina camada delgada de membrana delgada que a gente conhece como septo pelúcido, perdão, deu um branco aqui. A gente conhece como septo pelúcido. Aqui a gente vai ter o corno anterior, ou seja, o corno frontal, ele vai estar se projetando para essa região frontal do cérebro. Aqui a gente vai ter o corno, o ventrículo, o átrio, perdão, do ventrículo lateral. Aqui a gente consegue ver na peça cadavérica o corno, ele vai ter bem esse formato de chifre mesmo, por isso que o nome dele é corno. Aqui o átrio. Aqui a gente vai ver um corte coronal do corno anterior. A gente consegue delimitar bem ele aqui. Agora a gente vai ter um corte do corpo do ventrículo lateral, que é a região bem mais dilatada dessa estrutura. A gente consegue ver que o septo pelúcido, a gente consegue ver o corpo, que ele é bem dilatado. Aqui a terceira informação de interesse clínico é pessoas que sofrem de hidrocefalia, que é uma doença que você vai ter um aumento dessa região, ou seja por uma questão obstrutiva, uma questão fisiológica, você vai ter um aumento de líquor que vai aumentar essa região desse corno. Então já é uma coisa para você ficar atento. Aqui esse corte vai ser um pouco mais superior do que na imagem aqui, a imagem T2. E a gente consegue ver aqui o tronco do corpo caloso e delimitar bem aqui um segmento do corpo do ventrículo lateral. Aqui a gente vai ter o corno posterior. Tentei destacar que o corno posterior não foi fácil conseguir achar na peça anatômica, porque às vezes é difícil de achar ele. Naturalmente, no ser humano ele é assimétrico, ou seja, ele não vai ser simétrico, ele não vai ter, as duas partes não vão ser semelhantes, uma tende a ser menor do que a outra. Como a gente vê aqui, o corno posterior, aqui a gente tem o átrio, e o corno posterior se projetando para a parte occipital.
E por último, a gente tem o corno inferior, o corno temporal, que ele vai delimitar aqui a região temporal. Medialmente, ele vai estar localizado no hipocampo, como eu falei. A gente consegue definir bem aqui, ele é bem clarinho, porque o líquido vai estar correndo por dentro dele, então vai ser uma região de hipersinal. Imagens em Q2 são as melhores imagens para a gente observar esse esconde, porque uma vez que ele está cheio de líquido, o líquido vai ser mais brilhoso. Aqui na peça cadavérica a gente consegue ver bem essas valetinhas aqui, que vão delimitar o corno inferior. Falando agora sobre as fibras de projeção e núcleos da base. Eu resolvi colocar essas duas estruturas juntas porque elas vão ter tanto uma ligação ali funcional quanto uma ligação, elas vão estar próximas, mas ali anatomicamente. Esses núcleos da base são basicamente substância cinzenta, que em vez de estar localizado no córtex, ou seja, a substância cinzenta não está exclusivamente localizada no córtex, ela vai formar massas que vão estar localizadas dentro do cérebro, que a gente vai conhecer como núcleos da base, que vão ser acúmulos de corpos celulares, diferente do sistema nervoso periférico, que a gente chama de gânglios, aqui a gente vai chamar de núcleos, e vão estar associadas a essas fibras de projeção. O que são fibras de projeção? Diferente das fibras de associação, que eu disse que vão conectar córtex com córtex, as fibras de associação, de projeção, elas vão associar córtex com regiões mais inferiores do encéfalo, como os próprios núcleos da base, ou o mesencéfalo, ou a própria coluna, a medula nervosa, a coluna. Aqui falando sobre os núcleos da base, primeiro eu vou falar sobre os núcleos da base, a gente pode ter uma divisão entre 5 ou 7, dependendo do autor, começando com o núcleo caudado, o núcleo lentiforme, que na verdade vão ser dois núcleos, o putame e o globo pálido, uma água aqui, o claustro e o corpo amidalóide. O Machado traz esses dois outros núcleos aqui, que ele também considera como núcleos da base, que é o de Meiner e o Alcubens. Aqui falando um pouco da estrutura desses núcleos da base, a gente vai ter aqui o núcleo caudado, ele vai ser como ele vai ter o formato de um girino aqui, como vocês podem ver. Vai ter uma cabeça, um corpo e uma cauda. No final, essa cauda dele sempre vai estar associada a esse núcleo amidalóide, esse núcleo amidaliano. E a cabeça dele vai estar sempre associada com essa estrutura que a gente conhece como núcleo lenticular, composto pelo putame e o globo pálido. Aqui a gente consegue ver na peça, no corte anatômico, um corte horizontal. A cabeça do núcleo caudado sempre vai estar associado com o corno anterior. Ela vai formar a parede lateral e o assoalho do corno anterior. Já a cauda, o núcleo caudado, vai estar sempre associado com o corno posterior, ou seja, ele é um único núcleo que um único corte a gente consegue ver dois segmentos dele. Aqui a gente vai ter o núcleo lentiforme, composto externamente pelo putamen, internamente pelo globo pálido. Aqui essa pequena estriazinha aqui é o claustro. Vai ser um acúmulo de substância, como eu disse, cinzenta aqui, em forma de estriada. E aqui a gente vai falar agora um pouco sobre essas fibras de projeção, que a mais famosa delas, a gente vai ter duas fibras do fórnix. O fórnix, como eu falei, ele vai ligar a região do hipocampo até aqueles corpos mamilares. E a segunda são essa aqui, que é conhecida como a cápsula interna. A cápsula interna vai ligar regiões mais superiores de córtex com essas regiões. Na verdade, pela cápsula interna vão passar quase todas as fibras que partem do córtex cerebral. Eles vão passar por essa região, sendo endereçadas para várias regiões, tanto para a região cortical, para a região espinhal, quanto para a região da ponte ou propriamente aqui dos núcleos da base. Ela vai ser formada por um segmento anterior que a gente conhece como perna anterior, ramo anterior, uma parte curva que a gente vai conhecer como joelho, uma parte posterior, que é a perna posterior ou ramo posterior. Entre o claustro e o núcleo lentiforme, a gente vai ter um acúmulo de substância branca, a gente vai chamar de cápsula externa. E entre o córtex branco, que ele vai ser chamado de cápsula extrema. Só uma informação aqui. O núcleo caudado mais o núcleo lentiforme, eles vão se juntar, eles vão ter uma função parecida, fisiológica parecida, e eles vão ser conhecidos conjuntamente como corpo estriado. Aqui é muito interessante que até alguns anos atrás, na verdade, não se estudava muito esses núcleos da base, porque não sabia muito bem qual era a função deles. Entretanto, com a descoberta da origem dessas doenças motoras, como Parkinson ou hemipalismo, doenças relacionadas principalmente a essa região, foi descoberto, eles começaram a dar mais foco para a função dessas estruturas. É interessante que na neurociência você não descobre as coisas pelo funcionamento fisiológico, ou seja, como as coisas funcionam normalmente. Você descobre principalmente por doença, ou seja, a pessoa vai ter uma doença, aquela estrutura vai parar de funcionar, então a estrutura a função que ela exercia também vai parar de funcionar. No caso do Parkinson, vai ser uma doença que a gente conhece como hipocinética, ou seja, a gente vai ter um mau funcionamento dessa região, e o indivíduo vai ter aqueles tremores.
É isso, vamos ver aqui. Aqui a gente tem um corte em T1, a gente vê a cabeça do núcleo caudado, formando perto aqui do corno anterior. A cauda não dá para ver direito aqui, porque às vezes um corte a gente não consegue pegar. Acho que tem o núcleo lentiforme, o putame, a parte mais externa, o globo pálido, e aqui a gente vai ter o claustro, não sei se você consegue ver aqui, bem fininho. Aqui a gente consegue ver a cápsula interna vai separar esse núcleo caudado do núcleo lentiforme e dessa estrutura que a gente faz como tálamo. Aqui a gente vê o ramo anterior da cápsula interna, o joelho e o ramo posterior da cápsula interna. Aqui a gente vê a cápsula externa, e a cápsula extrema quase não dá para ver aqui. Aqui na peça cadavérica a gente consegue ver aqui a cabeça do núcleo caudado. A cauda, vocês conseguem ver aqui, uma pequena bolinha que a gente vai ter aqui. O putame, aqui a gente não vai ver o globo pálido. O globo pálido, vão passar por ele fibras mielínicas, ou seja, ele vai ser bem mais claro que essas outras substâncias. Em alguns cortes a gente não vai conseguir ver ele direito. Aqui a gente vai ter a cápsula interna, o ramo anterior, o joelho, o ramo posterior, o claustro bem fininho aqui, entre o claustro e o núcleo lentiforme a cápsula externa, e entre o claustro e o córtex da ínsula a cápsula extrema. Aqui um corte mais superior do corpo dos ventrículos laterais, a gente consegue discernir bem o corpo do núcleo caudado. Ele vai formar a parede lateral do corpo dos ventrículos laterais. Aqui um corte em T1, um corte coronal em T1, a gente consegue ver, definir bem a cabeça do núcleo caudado, como eu falei, vai formar o assoalho, a parede lateral dos cornos anteriores. Aqui a gente consegue ver o núcleo lentiforme, mas não tão bem o globo pálido, que ele vai estar bem oculto aqui, e bem pouquinho o claustro. Aqui, como eu falei, a gente vai ter a cápsula interna, e é interessante que dá para visualizar bem que a cápsula interna vai ligar essas regiões de córtex com essas regiões mais inferiores. Essa porção mais superior da cápsula interna a gente vai conhecer como coroa radiata. Essa porção inferior vai ligar a cápsula interna à base do mesencéfalo. E daqui vão passar vários tratos, que o Lucas vai expor melhor sobre esses tratos, que vão ligar esse córtex às diversas regiões tanto do encéfalo quanto da medula. Aqui a gente vai ter o quinto núcleo que eu falei, que é o núcleo amidalóide, que vai estar relacionado com a cauda do núcleo caudado. Ele é um pouco mais difícil de ver porque ele está localizado na parte inferior do lobo, não inferior, mas no lobo temporal, porque ele vai estar associado com o hipocampo, ou seja, ele é parte do sistema límbico, ele vai estar relacionado principalmente com as emoções. Ele é muito importante ele está muito relacionado com a sensação de medo. A gente consegue ver aqui na imagem T1, observe a imagem T1, a gente consegue ver bem essa substância escura aqui no lobo temporal, observe, uma substância em forma esferoide no lado direito, no lado esquerdo. Na peça cadavérica a gente consegue discernir ele bem, ó. Observe, ele é bem escurinho, em formato circular. Aqui a gente vê a comissura anterior e do lado direito a gente consegue ver ele aqui também, associado com a região do hipocampo. Por fim, o nosso último corte aqui é um corte sagital. A gente vai ver que consegue discernir bem, inclusive o globo pálido, esse corte porque ele define bem. A gente vai à cabeça do núcleo caudado, a gente consegue definir a cabeça do núcleo caudado aqui, mais escura, porque ela é composta de córtex, e córtex em T1 vai ser mais escuro, como eu disse. Veja que ele vai formar a parede lateral do corpo do ventrículo lateral. Inferiormente vai ter o putame, que é esse aqui. Aqui a gente consegue ver o putame, mas essa peça a gente não consegue, nesse corte a gente não consegue ver o globo pálido direito. Mas já aqui eu separei ela porque a gente consegue ver nitidamente o globo pálido. Observa que ele não vai ser tão claro quanto a cápsula interna, mas nem tão escuro quanto o putame. A gente consegue definir ele bem aqui. Ele vai ser, não sei se você consegue ver que tem uma pequena estria branquinha passando por ele, que é a lâmina cortical. Ela vai separar esse globo pálido em dois segmentos, duas porções, uma porção medial e uma porção lateral. Essas porções vão ser muito importantes, principalmente para o processamento das informações de função motora. E é isso. Como eu disse, esses núcleos vão estar associados principalmente a esses núcleos que a gente conhece como corpo dorsal, função motora. Isso, acho que consegui expor tudo aqui. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Essas são as minhas referências. Qualquer dúvida, é só entrar em contato aqui com o meu e-mail, que eu vou estar sempre disposto a responder qualquer dúvida que vocês tiverem. E agora fica com o nosso colega Lucas aí, que ele vai também arrasar. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Eu fico encarregado agora para suceder o meu querido colega e amigo Rodolfão. Rodolfo, termina o compartilhamento aí. Bom, pessoal, vocês estão vendo direitinho aí minha tela?
Dá para ver sim. Pronto, beleza, Marlos? Bom, pessoal, começando, meu nome é Lucas Neves de Oliveira, eu sou membro da LAAC, Liga Acadêmica de Anatomia e Cirurgia, uma liga da UFES. E, bom, hoje é um dia muito importante para mim, porque tá aí me assistindo muitos amigos meus, muitos colegas meus, muitas pessoas muito queridas na minha vida, certo? Queria mandar um abraço especial também para a professora Soraya, nossa orientadora, para a professora Carla, a orientadora da LANEP, que fez essa parceria conosco aí. E eu queria, inclusive, fazer um agradecimento em público, porque a professora Carla, neurologista, ela recentemente me ajudou bastante, porque eu tenho um familiar que ela está com um problema neurológico, e eu recorri à professora Carla, e ela foi extremamente gentil, extremamente delicada comigo, então eu queria fazer, professora, um agradecimento para a senhora aqui em público. Sabe que a senhora me inspira a ser um médico melhor, a ter uma formação boa e ser um médico melhor que eu puder. E, bom, começando aqui a nossa sessão, eu vou discutir um pouco com vocês sobre neuroanatomia radiológica, beleza? Bom, deixando claro, obviamente, que eu não tenho aqui nenhum conflito de interesses, certo? E, bom, para a sessão de hoje a gente tem alguns desafios, certo? Inicialmente, a gente vai compreender a anatomia macroscópica dessas estruturas aí que eu estou mostrando, o diencéfalo, o tronco cefálico e o cerebelo. E a partir dessa compreensão macroscópica, a gente vai aplicar esses conhecimentos na ressonância nuclear magnética. Eu vou me ater aqui só à ressonância, não vou pegar a tomografia, porque a qualidade da ressonância é muito maior. E para ver as estruturas do tronco cefálico, que são muito, detalhadas e muito importantes, a gente vai preferir a ressonância, certo? Basicamente, o que saber antes de começar? As nossas imagens vão girar em torno desse esquema aqui, certo? Aqui em cima vocês veem o corte que foi feito, a imagem principal. Nesse caso aqui foi feito um corte sagital, certo? E no canto esquerdo da tela vocês veem exatamente aonde esse corte principal foi feito. Nesse caso aqui, o corte sagital foi feito exatamente aonde essa linha azul aqui mostra pra gente, certo? Isso aqui é só uma referência para vocês não ficarem perdidos no corte. E, bom, essa setinha vermelha aqui também vai estar presente e ela vai indicar para onde as nossas sequências estão indo. Por exemplo, aqui, para a esquerda da tela, certo? Então, essa linha azul aqui, então, seguiria para a esquerda da tela e a gente avançaria nos cortes e conforme eu vou avançando, eu vou mostrando as imagens e a gente vai vendo estrutura por estrutura, ok? Relembrando aqui os planos de corte, certo? A gente tem aqui o corte sagital, o corte axial e o corte coronal. Só uma observação importante é que, para a gente saber o que é direita e esquerda da nossa imagem de ressonância, é importante pensar no seguinte, por exemplo, pense no corte axial. É como se o paciente estivesse deitado na nossa frente, com a cabeça mais longe de nós, certo? É como se a gente estivesse olhando dos pés dele. Então, o que isso dá para a gente? Que a direita da nossa tela é a esquerda do paciente e a esquerda da nossa tela é o contrário. Assim como um corte coronal. É como se o paciente estivesse na nossa frente, certo? Então, vale também a mesma coisa. A direita da nossa tela é a esquerda do paciente e o contrário também. E, bom, outra coisa importante é o seguinte, eu vou me ater apenas aqui a T1, certo? O Rodolfo comentou também sobre a T2, mas eu vou apenas me ater a T1 e eu quero que vocês saibam o seguinte de T1. Substância branca, aqui centralmente, é branca, e substância cinzenta, que forma, por exemplo, o córtex cerebral, é mais escura. Só quero que vocês saibam isso. E, bom, o resumo do nosso bate-papo hoje vai ser o que o poeta Xande da Harmonia, o Xande da Harmonia do Samba, ele profetizou, que é o seguinte: eu vou subir, eu vou descer, eu não quero nem saber. Então, a gente vai percorrer, pessoal, as sequências dos cortes, a gente vai subir, vai descer para a esquerda, para a direita, e vai ser uma coisa bem visual. A ideia da sessão vai ser bem visual, para vocês identificarem as estruturas mesmo, certo? Por fim, siga a seta. Eu peço que vocês acompanhem o meu mouse, porque eu vou mostrando as estruturas através do meu mouse. Para vocês não ficarem perdidos, é importante acompanhar a setinha, ok? Bom, começando com o diencéfalo. Aqui temos um corte sagital, certo? Repare aqui aonde foi feito esse corte na linha azul. E aqui está basicamente o que seria o diencéfalo. O importante a se falar agora é o seguinte: telencéfalo, mas diencéfalo forma cérebro, certo? E ao longo do desenvolvimento embrionário, a gente tem o seguinte: os hemisférios cerebrais, eles se desenvolveram muito em sentido lateral e posterior, enquanto que o diencéfalo ficou coitadinho ali no centro. Ele é uma estrutura ímpar-mediana envolvida pelos hemisférios cerebrais, certo? Bom, a gente tem dentro do diencéfalo, digamos assim, uma cavidade contendo o líquido cefalorraquidiano ou líquor. Essa cavidade a gente chama de terceiro ventrículo, certo? E dentro do terceiro ventrículo a gente tem um marco anatômico muito, muito importante, que é esse aqui, ó,
que eu indico mais ou menos com a linha azul. Seria o suco hipotalâmico. Por que ele é importante? Porque acima do suco hipotalâmico está o tálamo, abaixo do suco hipotalâmico é meio que intuitivo, está o hipotálamo, certo? E aqui, na extremidade posterior do terceiro ventrículo, está o epitálamo, que se localiza superiormente a esse suco aqui hipotalâmico, certo? Além dessas três estruturas, tálamo, hipotálamo e epitálamo, a gente tem também o subtálamo. Só que o subtálamo ele não tem relação com o terceiro ventrículo, como a gente vai ver em instantes, e por isso a gente não consegue evidenciar nessa imagem. Aqui a gente tem um corte coronal, e de fato dá para ver que é um espaço, certo? Dentro desse espaço a gente tem o líquido cefalorraquidiano, como eu já comentei. Aqui podemos ver o tálamo, aqui mais ou menos está aí o subhipotalâmico e abaixo aqui a região do hipotálamo. Começando pelo tálamo. O que é o tálamo? Basicamente são duas massas de substâncias cinzenta ovoides. Reparem nessa imagem. A gente tem o tálamo esquerdo e tem o tálamo direito, certo? Ele é composto por núcleos talâmicos de substância cinzenta e basicamente são divididos em grupos, certo? Cada cozinha aqui diferente, tá vendo? São núcleos diferentes, beleza? E relevâncias anatômicas importantíssimas, certo? Que a gente inclusive vai observar na ressonância daqui a pouquinho. A se identificar no tálamo são justamente as extremidades dele. A gente tem o pulvinar, que é uma grande eminência. Reparem aqui, na extremidade posterior dele, é uma grande eminência, bem pontiaguda. A gente vai ver bem isso na ressonância. E na extremidade anterior, a gente tem um tubérculo anterior, que é meio intuitivo, só que é um pouco mais difícil de observar, certo? E ele é menor do que o pulvinar, em termos de tamanho mesmo, de eminência. E, bom, outra relevância anatômica extremamente importante a se identificar é a aderência intertalâmica, que a função é basicamente conectar ambos os tálamos. A gente tem um tálamo esquerdo e direito, que conecta eles, é uma trave de substância cinzenta, que é a aderência intertalâmica. Reparem aqui na imagem, aqui, isso aqui seria mais ou menos a aderência intertalâmica, a gente vai observar também na ressonância, certo? E, bom, olha aqui, a gente tem uma visão posterior, certo? Do terceiro ventrículo, repare aqui na setinha. Isso aqui seria a cavidade do terceiro ventrículo, a cavidade do diencéfalo, certo? E essa estrutura que eu aponto aqui seria mais ou menos o tálamo. Repare aqui nessa eminência alongada, na extremidade posterior, o pulvinar do tálamo. Repare como é bem pontiagudo. E na extremidade anterior, a gente tem o tubérculo anterior, que não está muito bem visível aqui, certo? E na extremidade posterior do tálamo, alguns autores defendem que essas duas estruturas aqui, que acabou de aparecer, o corpo geniculado medial e o corpo geniculado lateral, eles comporiam uma parte à parte do tálamo, o chamado metatálamo. Porém, alguns autores defendem que não, que esses corpos geniculados fazem parte do tálamo, sim, mas não importa essa classificação, é importante a identificação, certo? Reparem aqui, onde eu aponto com a seta, seria mais ou menos o local do corpo geniculado lateral e aqui o local do corpo geniculado medial, certo? Estamos aqui no corte sagital, só relembrando aqui, terceiro ventrículo, suco hipotalâmico, superiormente a ele está o quê? O nosso tálamo, certo? Repare aqui onde eu aponto com a seta, aqui seria a aderência intertalâmica, cuja função é simplesmente conectar ambos os tálamos, certo? E, bom, corte sagital aqui a gente consegue ver bem detalhadamente o pulvinar do tálamo, reparem, como é uma eminência bem pontiaguda, certo? E, bom, agora a gente vai profetizar o que o Xande da Harmonia disse, vamos descer, reparem aqui nesse corte axial, certo? Aqui, centralmente, a gente vê o terceiro ventrículo, reparem o tálamo, a extremidade posterior dele é o pulvinar do tálamo, reparem como é bem proeminente mesmo. Descendo, a gente enxerga aqui o corpo geniculado medial, descendo mais o corpo geniculado lateral e, por fim, apenas o corpo geniculado lateral. Para falar de algumas considerações fisiológicas do tálamo, só para não deixar de falar. Ele é basicamente um elo essencial entre os receptores sensoriais e o córtex cerebral. Ou seja, impulso sensorial, para chegar no córtex cerebral, para ser interpretado, ele tem que necessariamente passar pelo tálamo, com exceção da olfação, certo? Então, basicamente, ele vai retransmitir esse impulso, ele vai integrar, ele vai modificar. Inclusive, alguns autores defendem que os impulsos só são percebidos pelo córtex devido à passagem pelo tálamo, certo? E uma questão interessante também é que alguns estímulos, como, por exemplo, dor e temperatura, eles já se tornam conscientes em nível talâmico, certo? Seguindo aqui com o nosso hipotálamo, certo? Basicamente, o hipotálamo é composto por núcleos de substância cinzenta, como a gente observa aqui na imagem, esses núcleos aqui bem amarelinhos, certo? E, bom, a gente tem uma estrutura bem importante, que o Rodolfo, inclusive, já comentou, que é o fórnix, um conjunto de fibras de formato bem característico, né, o formato de arco. E esse fórnix, ele vai adentrar o hipotálamo e vai dividir o hipotálamo justamente em uma área medial e uma área lateral. Reparem como ele adentra aqui no hipotálamo, terminando no corpo mamilar, que a gente vai comentar mais daqui a pouquinho o que é esse corpo mamilar, certo? Dividindo aqui uma área medial, onde a gente encontra os principais núcleos de substância cinzenta,
do hipotálamo, certo? E numa área lateral, que é composta principalmente por fibras de direção transversa, certo? E, enfim, bom, basicamente o hipotálamo, pessoal, ele é composto pelas estruturas que se localizam na parede lateral do terceiro ventrículo, abaixo do subhipotalâmico, mas não só estruturas da parede, mas estruturas do chão, do assoalho do terceiro ventrículo. Inclusive, essas estruturas do assoalho do chão são estruturas muito bonitas. A gente vai ver o corte da ressonância que fornece a imagem bem perfeita para a gente, e são muito conhecidas, inclusive, vocês provavelmente vão identificar algumas dessas estruturas. Bom, aqui a gente tem um corte sagital, certo? Repare aqui no fórnix, acompanha a setinha. O fórnix terminando aqui no corpo mamilar, certo? Repare na aderência intertalâmica, que lembrando, não é parte do hipotálamo, é parte do tálamo, certo? E seguindo aqui nos cortes, a gente consegue ver exatamente, pessoal, bem perfeitamente, as estruturas do assoalho do hipotálamo, do terceiro ventrículo, no caso. Inclusive, essa aqui é a minha imagem favorita de toda a apresentação, certo? Bora lá identificar as estruturas. Mais anteriormente, a gente consegue identificar o quiasma óptico, certo? Posteriormente, o quiasma óptico está o infundíbulo, que tem por função justamente conectar o lobo posterior da hipófise, ou a neurohipófise, ao tubo cinério, que também é uma estrutura do assoalho, certo? E, posteriormente, ao tubo cinério está isso aqui, que é o corpo mamilar. Ou seja, aquele corpo mamilar lá que o fórnix sai do hipocampo, chega até o corpo mamilar, ele é uma estrutura do assoalho do terceiro ventrículo, é uma parte do hipotálamo, certo? Bom, se aquela imagem anterior é a minha imagem favorita, essa aqui é a minha sequência favorita, certo? A gente vai sair aqui da neurohipófise, vai seguir em sentido superior, até a gente chegar lá no assoalho do terceiro ventrículo e ver as estruturas, certo? Reparem aqui, neurohipófise, subindo, a gente consegue ver aqui um pouquinho de infundíbulo, certo? Subindo mais, a neurohipófise aparece. E reparem nessas estruturas aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem o nervo óptico direito e o nervo óptico esquerdo. Os nervos ópticos são estruturas que saem lá da retina, que é uma parte do olho, certo? E essas fibras, esses nervos, eles vão se dirigir em direção ao plano mediano e vão se cruzar parcialmente aonde? No quiasma óptico, que é uma das estruturas do hipotálamo localizadas lá no assoalho, do terceiro ventrículo, que a gente comentou. Do quiasma óptico, essas fibras elas seguem como trato óptico, certo? E daqui do quiasma óptico, pelo trato óptico, né? Essas fibras elas vão se dirigir ao corpo geniculado lateral, formando assim parte da via óptica, né? O corpo geniculado lateral, só lembrando, que se localiza na extremidade posterior do tálamo, certo? E bom, deixa eu voltar aqui um pouco na imagem fundíbulo. Aqui a gente já repara os corpos mamilares localizados aqui posteriormente, certo? E subindo mais a imagem, a gente por fim chega no tubo cinério. E por que aqui a gente vê infundíbulo, subindo a gente não vê tubo cinério? Porque justamente o infundíbulo ele se conectou ao tubo cinério, certo? Subindo ainda mais, a gente consegue ver o tubo cinério muito mais claro aqui, certo? Algumas considerações sobre o hipotálamo. Basicamente, o hipotálamo, pessoal, a principal função, lembrando de hipotálamo, lembra de homeostase, regulação do meio interno. O hipotálamo ele vai regular o sistema nervoso autônomo, ele vai regular as glândulas endócrinas e vai relacionar esses dois sistemas com os chamados processos motivacionais. Por exemplo, a fome e a sede. São dois exemplos, certo? Seguindo aqui com o epitálamo, pessoal, vamos lá. Como eu já comentei com vocês, o epitálamo se localiza na extremidade posterior do terceiro ventrículo, certo? Reparem aqui, o terceiro ventrículo, aqui está o sulco hipotalâmico, que eu comentei. Superiormente está a aderência intertalâmica, certo? Superiormente ao sulco hipotalâmico está tálamo, abaixo, hipotálamo. E o epitálamo se localiza justamente acima do sulco hipotalâmico, certo? Aqui na extremidade posterior do terceiro ventrículo. A principal estrutura do epitálamo é, de fato, o corpo pineal, ou glândula pineal. E o corpo pineal, ele produz um hormônio muito conhecido, aí principalmente em tempos de insônia, em tempos de... Enfim, que as pessoas têm pouco tempo para dormir, que é a melatonina. A melatonina tem sido usada por muitas pessoas como um cronobiótico, para justamente regular os chamados ciclos circadianos, que é uma das funções do corpo pineal produzindo a melatonina, certo? O ciclo circadiano é basicamente as variações que a gente tem no nosso corpo ao longo do período de 24 horas, por exemplo. Glicemia varia ao longo do período de 24 horas. A própria produção da melatonina, ela varia ao longo de 24 horas. Afinal, no período da noite, a gente produz 10 vezes mais melatonina do que ao longo do dia, certo? Agora, uma coisa importante para se ressaltar, que muitas pessoas não sabem, inclusive, que a melatonina não tem função principal nessa regulação dos ciclos circadianos. Ou seja, das variações que o nosso corpo tem no período de 24 horas com a variação do dia, né? Porque um dia dura basicamente 24 horas. Ela não tem função principal, e sim função suplementar.
função principal disso aí é de um núcleo chamado núcleo supraquiasmático, que recebe fibras diretamente da retina, ou seja, nosso corpo regula essas alterações diretamente pela luz do ambiente. E esse núcleo supraquiasmático, então, tem a função principal. A melatonina, ela aparece aí como uma função suplementar, certo? E bom, o corpo pineal, essa estrutura aqui que eu identifico aqui com a setinha, certo? O corpo pineal, ele vai se fixar superiormente e inferiormente a duas estruturas diferentes. Superiormente vai se fixar, onde eu estou apontando aqui com a seta, na comissura das abênulas, inferiormente na comissura posterior. Basicamente, o que são comissuras? São conjuntos de fibras que atravessam o plano mediano e tem por função conectar coisas simétricas, mesmas coisas. Reparem aqui. Qual a função da comissura das abênulas? Basicamente, conectar os trígonos das abênulas. Repare aqui, a gente tem uma visão posterior, certo? Aqui está a glândula pineal, onde eu aponto com a seta. Aqui está o tálamo, só localizando vocês. Aqui está o terceiro ventrículo, certo? E aqui estão os trígonos das abênulas. Aqui o trígono da abênula direito e aqui o trígono esquerdo. E aqui, conectando elas, está a comissura das abênulas, certo? O trígono das abênulas é muito importante porque nele se localiza uma estrutura reconhecida como abênula, certo? E a abênula ela tem por função regular o prazer do ser humano, né? E, enfim, e uma estrutura anatômica importante da gente identificar aqui, relacionada com o trígono das abênulas, é a extrema medular do tálamo. Reparem aqui, a extrema medular do tálamo é um conjunto de fibras que percorre aqui medialmente o tálamo. Reparem aqui, o tálamo, medialmente a gente tem um conjunto de fibras aqui, a extrema medular do tálamo. Essa fibra, essa extrema medular, ela vai se dirigir justamente aqui até o trígono das abênulas e vai se conectar a essa região. Bom, estamos aqui no corte axial, nós vamos descer, certo? Reparem aqui, o terceiro ventrículo, tálamo, pulvinar do tálamo. Reparem aqui, na estria medular do tálamo, as fibras que percorrem aqui medialmente ao tálamo. Descendo, aqui a gente já consegue ver as estruturas do epitálamo, certo? Repare aqui, na glândula pineal, eu vou fazer uma ampliação. Repare aqui nos trígonos das abênulas, certo? O esquerdo e o direito, sendo conectados pelo quê? Pela comissura abenular, certo? Então, perceba que essa conexão aqui é real. E se a gente descer ainda mais, a gente chega na chamada comissura posterior, que é justamente o local em que a glândula pineal vai se fixar inferiormente. Bom, chegamos no subtálamo, e o subtálamo não tem muito mistério. Como eu falei, não tem relação com o terceiro ventrículo, certo? É considerada uma transição entre diencéfalo e mesencéfalo, inclusive compartilha estruturas com o mesencéfalo. A principal estrutura, inclusive a única que a gente vai identificar hoje, é o núcleo subtalâmico, né? Que tem relação com o circuito motor somático, né? Os movimentos voluntários. Faz parte desse circuito, o núcleo subtalâmico. E também faz parte desse circuito, como o Rodolfo até comentou, os núcleos da base, né? Lá do telencéfalo. Bom, aqui a gente tem um corte coronal, certo? Vamos fazer uma ampliação aqui para ver algumas estruturas. Reparem que superiormente está o fônix, aqui a extrema medular do tálamo, núcleos talâmicos do grupo medial e do grupo lateral, aqui a cápsula interna, por fim, chegamos aqui ao núcleo subtalâmico, certo? E agora uma visão geral. Repare aqui, terceiro ventrículo. Beleza, vamos fazer algumas relações anatômicas aqui do núcleo subtalâmico. Superiormente a ele está o quê? Tálamo. Lateralmente está a cápsula interna, medialmente está a hipotálamo. Bom, eu queria comentar com vocês sobre a cápsula interna, que é importante de se comentar, que é o seguinte, ela é um conjunto de fibras aqui que percorre lateralmente o subtálamo, essa região aqui, e ela tem por função justamente conectar o córtex a centros subcorticais, como por exemplo o tálamo. Inclusive, muitas dessas fibras aqui são as chamadas fibras tálamo-corticais e fibras corticotalâmicas. E sobre fibras corticotalâmicas, trato córtex espinhal, eu queria fazer um adendo, que inclusive eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso, porque me ajudou bastante, que é o seguinte, quando a gente fala por exemplo, em fibra corticotalâmica, o primeiro termo que a gente usa é de onde essa fibra está vindo, e o segundo termo para onde ela está indo. Então, fibra corticotalâmica sai do córtex e se dirige até o tálamo. Por sua vez, fibras tálamo-corticais saem do tálamo e se dirigem até o córtex. Bom, tronco cefálico. Reparem nessa bela imagem aqui, pessoal. Essa imagem é muito maravilhosa. Eu peguei ela no Rotom, é um site chamado Rotom Collection, uma indicação de uma amiga minha melhor amiga, me indicou isso. E, bom, lá tem várias imagens de encéfalo reais, certo? É um negócio surreal. E, bom, bora identificar aqui o tronco cefálico. O tronco cefálico é composto basicamente por bulbo, ponte e mesencéfalo, certo? Aqui a gente tem uma visão do cerebelo, só para identificar essa relação anatômica do tronco cefálico com o cerebelo. O tronco cefálico se localiza anteriormente ao cerebelo, certo? E o tronco cefálico ele se localiza aqui superiormente à medula, aqui embaixo, certo? E inferiormente ao diencéfalo, certo? Bom, algumas considerações aqui sobre a estrutura do tronco cefálico. Ele é basicamente composto por núcleos de substância cinzenta, que estão dentro da substância branca. É o seguinte,
A medula espinhal e o tronco cefálico fazem parte do chamado sistema segmentar, que tem uma estrutura característica, certo? Diferente do córtex, do cérebro, por exemplo, e do cerebelo. Qual é a estrutura característica do tronco cefálico e da medula? É o seguinte, a gente tem substância branca externamente, e dentro da substância branca a gente tem núcleo de substância cinzenta, certo? Bom, além desses núcleos de substância cinzenta no tronco cefálico, a gente tem fibras, tanto ascendentes quanto descendentes, e uma estrutura muito importante, porque ela tem funções fundamentais, por exemplo, no bulbo, certo? Na ponte também, o mesencéfalo não deixa de ter também, certo? Que é a formação reticular. O que é a formação reticular? Basicamente, um meio termo. Não é nem substância cinzenta, mas também não é substância branca. Então, é um negócio ali meio termo. E o Machado, ele traz esse termo aqui, uma matriz de neurônios. Eu não entendi o que é isso, mas eu trouxe aqui para vocês. É uma matriz de neurônios. Eu prefiro o raciocínio de que é um meio termo entre substância cinzenta e substância branca. Seguindo, pessoal, outra coisa muito importante do tronco cefálico. Daqui, pessoal, emergem, certo? Se conectam 10 dos 12 pares de nervos cranianos. Do terceiro ao 12º par de nervos cranianos, a gente tem a emergência justamente aqui no tronco cefálico. Apenas o primeiro nervo craniano, o nervo óptico, e o segundo, o nervo olfatório, não emergem aqui no tronco cefálico. E bom, vamos falar agora da estrutura do tronco cefálico, começando pelo bulbo. Reparem aqui. O bulbo basicamente tem um formato de tronco de cone invertido. Reparem que o raio menor se localiza inferiormente e o raio maior superiormente. Basicamente, para a gente delimitar o que é bulbo e o que é medula, a gente não tem um limite claro, mas o referencial anatômico utilizado, um deles é o forame magno. Então, mais ou menos aqui, abaixo do forame magno está a medula, superiormente está o bulbo. E bom, o bulbo é formado por uma porção inferior fechada e uma porção superior aberta, certo? Vamos fazer um raciocínio aqui mental. Reparem aqui na setinha, certo? Vamos fingir que a gente está dividindo aqui o bulbo em duas partes, certo? A porção inferior seria a porção fechada. Por quê? Porque ela é fechada. E a porção superior é a porção aberta. Por quê? Porque ela é aberta. Ela se abre justamente para formar parte do assoalho do quarto ventrículo, certo? Repare, eu não estou falando mais agora de terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo é a cavidade lá do diencéfalo. Estou falando de quarto ventrículo, que é mais uma cavidade, certo? Contendo líquido, ou líquido cefalo-raquidiano, que aparece aqui para a gente. Bom, aqui a gente tem uma visão anterior, certo? E aqui é uma visão posterior. Aqui a gente tem um assoalho do quarto ventrículo, certo? E vamos fazer mais um raciocínio aqui. Vamos dividir essa parte aqui, amarelinha, em duas partes, certo? Uma superior e uma inferior. O que está em cima é ponte e o que está abaixo é bulbo. Onde é que está exatamente a transição? A gente não sabe. Agora, anteriormente, a gente sabe. E o que delimita isso aqui? É o suco bulbo contínuo. Reparem nisso aqui. Então, acima do suco bulbo contínuo está a ponte, abaixo está o bulbo. Bom, o bulbo ele é percorrido por vários sulcos longitudinais, que inclusive a gente vai dar nome a cada um deles, certo? E inclusive, esses sulcos longitudinais são contínuos com a medula. Ah, e outra coisa. O bulbo é chamado também de medula oblonga, né? Acho que esse nome tem muita relação aí com a medula espinhal, né? Eles são estruturas contínuas, querendo ou não. Então, bulbo ou medula oblonga. E, bom, eu falei da formação reticular. No bulbo, a gente tem funções extremamente importantes. Porque aqui que está o centro respiratório do nosso corpo, o centro vasomotor e o centro do vômito. Então, não queira lesar bulbo, que você vai ter sério risco de vida. Bom, a gente tem uma visão anterior aqui do bulbo, e bora dar nome àqueles sulcos. Repare, o sulco mais proeminente aqui, que é tão proeminente que a gente chama de fissura, a fissura mediana anterior, certo? Lateralmente a essa fissura mediana anterior está o sulco lateral anterior, e entre esses dois sulcos está justamente a pirâmide bulbar. Aqui não dá para ver exatamente, mas a pirâmide bulbar é uma eminência alongada, certo? Ela corresponde ao que seria o trato córtico-espinhal, relacionado com motricidade voluntária. E lembrando a nossa dica, trato córtico espinhal, sai do córtex e se dirige à medula, certo? E aqui não dá para ver muito bem, que é uma eminência, mas no corte axial da ressonância vai ficar perfeito de ver, certo? Suco bulbo contínuo, como eu já comentei com vocês. Aqui está o forame cego. Suco lateral anterior, a gente tem que ter suco lateral posterior. E entre esses dois sucos, a oliva, ela corresponde internamente a núcleos de substância cinzenta, que são os núcleos olivares inferiores, ou o complexo olivar inferior, certo? Bom, aqui é uma visão anterior, vamos seguir para a visão posterior. Reparem que aqui está o assoalho do quarto ventrículo, certo? Foi feito um corte aqui no bulbo, para que a gente visse melhor os seus sulcos. E logo de cara a gente vê o sulco mediano posterior. Lateralmente a ele está o sulco intermédio posterior, que é muito importante porque delimita justamente o que é fascículo grácil e o que é fascículo cuneiforme, certo? Fascículo grácil e cuneiforme são basicamente fibras ascendentes provenientes da medula, certo?
E, bom, por fim, aqui a gente vê o sulco lateral posterior. Vamos agora para os cortes da ressonância. Estamos aqui no corte coronal, reparem onde é que foi feito aqui o corte na linha azul, certo? Seguiríamos com a setinha azul com a linhazinha azul para a direita, ou seja, em sentido posterior. Repare aqui nas pirâmides, certo? Superiormente aqui o forame cego do bulbo, inferiormente a fissura mediana anterior, seguindo, aparece aqui o sulco bulbo contínuo. Olha só aqui quem aparece, a oliva, certo? E se encontra lateralmente a pirâmide. Seguindo mais, aqui aparece o fascículo cuneiforme, certo? Localizado lateralmente, que termina no chamado tubérculo cuneiforme. Por quê? O fascículo cuneiforme nada mais são do que fibras, certo? Fibras são axônios revestidos por mielina. E essas fibras elas vão terminar em corpos de neurônios que se concentram aqui no núcleo cuneiforme. Esse núcleo cuneiforme ele vai fazer uma proeminência na superfície que é chamada de tubérculo. Nesse corte aqui não dá para ver direito com o tubérculo, mas no corte axial vai ficar muito visível, certo? Avançando aqui posteriormente, a gente vê o fascículo grácil, terminando no tubérculo grácil. Olha só aqui o pedúnculo cerebelar inferior, que eu não comentei ainda. Essa estrutura aqui, pessoal, percebo que ela segue aqui em sentido a essa estrutura aqui, que é o cerebelo. Então, a função do pedúnculo cerebelar superior é justamente conectar bulbo e medula a cerebelo. Avançando, a gente vê aqui o óbex, uma estrutura importante, se localiza aqui na extremidade inferior do quarto ventrículo, certo? Repare aqui, o quarto ventrículo já está aberto. E, por fim, a gente chega aqui no sulco mediano posterior, certo? Nesse corte sagital, eu quero que vocês apenas identifiquem o óbex, essa extremidade inferior aqui do quarto ventrículo. Reparem, isso aqui é o quarto ventrículo. É nada mais que um espaço situado entre tronco encefálico e cerebelo, contendo líquor, só lembrando. E, bom, corte axial, aqui dá para ver muita coisa, pessoal. Lembra que eu falei da pirâmide, que é uma eminência bem alongada? Nesse corte aqui está perfeito para a gente ver. Repare que é bem proeminentezinho. Aqui, superiormente, a gente vê o forame cego. E repare aqui, posteriormente, tubérculo cuneiforme e tubérculo grácil. Nesse corte axial está muito visível que são eminências, certo? Bom, avançando aqui em sentido inferior, certo? Reparem na setinha. Chegamos aqui. Reparem, aqui está a pirâmide. Lateralmente ela aparece a oliva, certo? A oliva é delimitada justamente pelo sulco lateral anterior, que aqui esse EP põe como sulco pré-olivar, e o sulco lateral posterior, que o EP põe como sulco retro-olivar, mas é o mesmo sulco, certo? Reparem que agora não é mais tubérculo, não é tubérculo cuneiforme, nem tubérculo grácil, sim fascículo grácil cuneiforme, é sinal que realmente a gente está num corte mais inferior. Bom, ponte. Ponte é muito legal, pessoal. É muito interessante estudar a ponte. A ponte se localiza anteriormente ao cerebelo, certo? Ocupa a parte basilar do osso occipital e o dorso da sela túrcica, certo? Basicamente, ela é formada por um tegmento e uma base, sendo que o tegmento é a estrutura posterior, que forma a parte superior aqui do assoalho do quarto ventrículo, certo? Lembrando, a gente não consegue distinguir o que é ponte, o que é bulbo aqui, numa visão posterior, e é também formado pela base. A base é a parte anterior aqui da ponte, e eu queria que vocês fizessem o seguinte raciocínio comigo. Dentro da base, a gente tem algumas estruturas, certo? E uma delas são os núcleos pontíneos, certo? Que aqui estão os corpos dos neurônios, certo? Saindo aqui os axônios, sob forma de fibras. Essas fibras vão sair da ponte, certo? Vão sair sob a forma de estriação transversal, repare aqui na imagem, certo? E essas fibras aqui, elas vão seguir em direção ao cerebelo, formando o chamado pedúnculo cerebelar médio, cuja função é justamente conectar a ponte a cerebelo, certo? E, bom, para a gente saber o que é ponte e o que é pedúnculo cerebelar médio, a gente tem um marco anatômico muito importante e muito visível, que é justamente a emergência do quinto par de nervo craniano, o nervo trigêmeo. Repare aqui, nessa imagem está muito melhor de ver. Aqui é o nervo trigêmeo emergindo do encéfalo. Então, aqui a gente tem ponte, certo? Medialmente ao nervo trigêmeo. Lateralmente a esse nervo trigêmeo a gente tem pedúnculo cerebelar médio. Bom, eu já comentei com vocês a importância do sulco bulbo contínuo de delimitar o que é ponte e o que é bulbo. Mas tem outra característica dele, que é o seguinte: daqui emergem esses três pares de nervos cranianos aqui. O sexto, o abducente, o sétimo, o facial, o oitavo, o vestíbulo coclear. Certo? Eu não vou me ater a cada um deles, porque hoje a sessão não é esse. Mas reparem aqui só um dos nervos que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, reparem a setinha. Aqui está o nervo 6, o abducente, certo? Emergindo justamente entre a ponte e a pirâmide bulbar. Além desse sulco bulbo contínuo, na ponte a gente identifica o sulco basilar, que aloja a artéria basilar. A gente vai ver melhor esse sulco no corte que vai se seguir, certo? Bom, em relação à formação reticular da ponte, a gente tem uma função muito importante, que é justamente modular a atividade do córtex cerebral.
Bom, nesse corte coronal aqui, vamos seguir com a setinha para a direita. Reparem aqui a linha. Se é para a direita, é sentido posterior. Aqui está o sulco basilar, certo? Reparem que é um sulco, literalmente, e aqui a loja é a artéria basilar. Parte basilar da ponte é a parte anterior da ponte. Vamos seguir em sentido posterior. Aqui aparece o tegmento da ponte, a parte posterior. Em breve aqui vai se abrir o quarto ventrículo. Tegmento da ponte aqui. Aqui aparece o pedúnculo cerebelar médio, que é, se a gente seguir os cortes, justamente a gente vê que conecta aqui a ponte a justamente o cerebelo, certo? Repare aqui no ângulo ponto cerebelar entre o cerebelo e a ponte, obviamente. E, bom, eu comentei com vocês que existe um assoalho do quarto ventrículo, que é o chão. Se a gente tem um assoalho, a gente tem um teto também, obviamente. E a parte superior desse teto é formada por essas estruturas aqui, ó. Reparem, pedúnculo cerebelar superior, que é uma estrutura que sai lá do mesencéfalo. A gente vai citar esse pedúnculo e vai em sentido ao cerebelo para conectar as estruturas, certo? A gente tem pedúnculo cerebelar superior na direita e na esquerda, certo? E entre esses pedúnculos aqui, para fechar literalmente o teto do teto aqui, a gente tem o freno do véu, certo? Que o freno do véu é a estrutura mais superior, certo? Do chamado véu medular superior, que fica muito evidente para a gente aqui, ó. Reparem, pedúnculo cerebelar superior, esquerdo e direito, entre eles a gente tem o quê? O véu medular superior, fechando o teto do quarto ventrículo. Reparem aqui esse lume aqui, quarto ventrículo, só lembrando, eu vou reforçar isso aqui até o fim da sessão, contém líquor, certo? E, bom, a gente repara aqui o sulco basilar, a parte basilar da ponte, a parte anterior, o tegmento da ponte, a parte mais posterior, que está relacionada com o quarto ventrículo, mais especificamente com o assoalho do quarto ventrículo. Vamos seguir sentido inferior, pessoal. Bora lá. Aqui aparece o pedúnculo cerebelar médio, conectando a ponte com o cerebelo, certo? Seguindo mais, o pedúnculo cerebelar médio está bem evidente. Seguindo mais, inferiormente, a gente já chega aqui ao sulco bulbo contínuo. Chegando aqui, obviamente, se eu descer mais o corte, a gente não tem mais ponte, a gente tem bulbo. Então, por isso que a gente vai adentrar em outra estrutura agora, que é o mesencéfalo. Bom, o mesencéfalo ele se localiza aqui superiormente à ponte, certo? E está entre a ponte e o diencéfalo. Como é que a gente sabe que é diencéfalo superiormente? Reparem as estruturas aqui, ó. Reconhece a estrutura aqui? Isso aqui é o quê? Quiasma óptico. Lembra? Aqui é onde os nervos ópticos se encontram parcialmente aqui, onde suas fibras se cruzam parcialmente, certo? Reparem aqui nos corpos mamilares, que são estruturas do quê? Do assoalho do terceiro ventrículo, certo? Bom, vamos seguir. Foi feito aqui um corte axial do mesencéfalo e a gente vai reparar aqui as estruturas que estão aqui dentro, certo? Primeiro, o aqueduto cerebral. O aqueduto cerebral, basicamente, é uma cavidade do mesencéfalo e por aqui passa a líquor, certo? Bora fazer esse raciocínio aqui, ó. Pega essa linhazinha aqui do aqueduto cerebral, certo? E o que está posterior, certo? Porque lembrando aqui, isso aqui é posterior e aqui é anterior, certo? O que está posterior a essa linhazinha aqui seria o teto do mesencéfalo e o que está anterior seria os pedúnculos cerebrais, direito e esquerdo, com um número de 2, certo? Aqui nos pedúnculos cerebrais, vocês podem reparar essa estrutura aqui bem peculiar, né? Afinal, um roxo no meio de um rosinha claro. Isso aqui é a substância negra, pessoal. Por que ela tem esse formato característico? Porque basicamente aqui estão neurônios que contêm melanina, certo? E a substância negra é um marco muito importante para nós, porque anteriormente a ela posteriormente está o tegmento do mesencéfalo e anteriormente está a base do mesencéfalo, certo? A base do pedúnculo. E bom, aqui a substância negra, ainda em relação a ela, a gente tem lateralmente um sulco lateral do mesencéfalo e medialmente outro sulco, o sulco medial do mesencéfalo. E aqui é muito importante esse sulco, porque é daqui que emerge o terceiro par de nervo craniano ou nervo oculomotor. Bom, mais uma estrutura aqui importante a gente identificar, que é justamente a estrutura que está, esse espaço aqui, reparem aqui em amarelo, que está entre as bases dos pedúnculos, que é justamente a fossa interpeduncular, certo? Bom, aqui a gente tem uma visão anterior do mesencéfalo, uma visão de frente mesmo, e reparem aqui, nos pedúnculos cerebrais, certo? Entre esses pedúnculos a gente tem o quê? A fossa interpeduncular, certo? Aqui, a gente tem como limite anterior da fossa interpeduncular justamente os corpos mamilares, que fazem parte, só lembrando, do assoalho do terceiro ventrículo, são estruturas do hipotálamo, ok? E emergindo aqui, no sulco medial do mesencéfalo, a gente tem o terceiro par, o oculomotor, como eu citei para vocês. Reparem como ele está aqui bem bonitão, está bem visível da gente ver, certo? Bom, a gente viu aqui estruturas da região anterior do mesencéfalo, vamos seguir para posterior. Ou seja, posterior aqui, a gente tem o que? O teto do mesencéfalo, certo? Repare aqui na glândula pineal, só para situar vocês. Glândula pineal, aqui a gente tem o tálamo, certo? Logo abaixo da glândula pineal está o teto do mesencéfalo, que é composto por
quatro estruturas, quatro eminências arredondadas que a gente chama de colículos, colículos superiores e colículos inferiores, certo? Uma relevância anatômica importante aqui, repare, não sei se vocês viram, mas que inferiormente a esse colículo inferior está saindo aqui um dos nervos cranianos também, que é o quarto par, o nervo troclear. E bom, os colículos, eles possuem estruturas chamadas braços dos colículos, que têm por função justamente conectar esses colículos com os corpos geniculados. Os corpos geniculados são estruturas do tálamo, que a gente comentou mais cedo. Bom, aqui a gente consegue observar bem o braço do colículo superior, que conecta colículo superior a corpo geniculado lateral, certo? Isso aqui faz parte da via óptica, certo? Repare agora nessa visão oblíqua do mesencéfalo. A gente tem aqui os colículos inferiores, certo? Inferiormente aos colículos inferiores, está muito visível agora nessa imagem, está emergindo o nervo troclear, o quarto par, e uma observação sobre ele é que ele é o único par de nervo craniano que emerge dorsalmente, certo? O restante emerge ventralmente, certo? E bom, se os colículos superiores se conectam ao corpo geniculado lateral, os colículos inferiores se conectam ao outro corpo geniculado, que é o quê? O corpo geniculado medial, através justamente do braço do colículo inferior. Está muito visível aqui nessa imagem. Bom, corte coronal, vamos seguir em sentido posterior. Repare que nos pedúnculos cerebrais, direito e esquerdo, certo? Entre eles está um espaço, uma depressãozinha, a fossa interpeduncular, perdão. Aqui a gente vê o sulco do nervo oculomotor, o sulco medial do mesencéfalo, avançando em sentido posterior. A gente perde algumas estruturas aqui, avançando mais. A gente chega justamente aqui ao aqueduto cerebral, certo? Então o que está posteriormente ao aqueduto é teto, o que está anteriormente é o quê? É tegmento do mesencéfalo. Repare aqui, no braço do colículo superior e no braço do colículo inferior. Seguindo mais, a gente chega aqui nos colículos superiores e inferiores. Bom, repare nesse corte sagital. Eu quero que você identifique o seguinte, o aqueduto cerebral. Eu falei que o aqueduto cerebral é uma cavidade, lembra? Contendo líquor do mesencéfalo, certo? Qual a função do aqueduto cerebral? Conectar justamente, olha aqui em cima, o terceiro ventrículo, cavidade do diencéfalo, com o quarto ventrículo, que é aquela outra cavidade, certo? Que está entre o tronco cefálico aqui, que eu aponto, e o cerebelo, certo? Essa é a função, conectar isso aqui para formar a chamada circulação licórica, certo? Inclusive, semana que vem, que vai ser abordado esse sistema ventricular, certo? De produção do líquido, de circulação, e eu conto com a presença de vocês aqui, colado com a gente, beleza? Bom, seguindo aqui, a gente vê os colículos superiores e inferiores. Seguindo mais, a gente vê o braço do colículo superior e o braço do colículo inferior. Corte axial. A gente dá para ver muita coisa aqui nesse corte, certo? Reparem aqui, de cara, o colículo inferior. Aqui saindo o braço do colículo inferior, certo? O colículo superior ficou para trás. Ou melhor, o colículo superior ficou para trás e está lá em cima. A gente fez um corte mais abaixo. Então tá. Repare aqui. No sulco lateral do mesencéfalo, que tem relação o quê? Justamente com a substância negra. Reparem aqui a substância negra. Então, lateralmente a substância negra, aqui mais ou menos, quando eu estou indicando, está o sulco lateral do mesencéfalo e medialmente está o sulco medial do mesencéfalo, onde emerge o nervo oculomotor ou o terceiro par, certo? Aqui, reparem aqui, o aqueduto cerebral, beleza? E bom, vamos por fim para o cerebelo. Cerebelo é interessante porque cerebelo do latim pequeno cérebro. Ele se localiza, e esse nome ele tem muita relação com a funcionalidade de ambas estruturas, porque ambos são estruturas bem parecidas, certo? Inclusive fazem parte do sistema nervoso suprassegmentar, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E bom, basicamente o cerebelo é formado pelo vermes, que é uma estrutura ímpar-merdiana, eu indico aqui com a setinha, e os hemisférios cerebelares, esquerdo e direito, certo? O verme é estrutura ímpar-merdiana, os hemisférios estão dispostos lateralmente ao vermes. Bom, como eu comentei, tanto o cérebro como o cerebelo fazem parte do chamado sistema nervoso suprassegmentar. Por que eu falei que eles são semelhantes? Porque eles têm uma estrutura semelhante, que é diferente da medula e do tronco cefálico. A gente tem substância cinzenta externamente, formando o córtex. Dentro do córtex, a gente tem centro de substância branca, e dentro dessa substância branca, a gente ainda tem núcleos de substância cinzenta, certo? No caso do cérebro, a gente tem os núcleos da base, o putame, o globo pálido, o núcleo caudado, que o Rodolfo comentou mais cedo. No caso do cerebelo, a gente tem os núcleos centrais do cerebelo. A gente vai citar apenas um deles, a gente vai mostrar na ressonância, que é o núcleo denteado. Mas, enfim, ambas funções do cerebelo, ele tem por função equilíbrio, motricidade e aprendizagem motora. Agora, apesar dessas funções aparentemente muito importantes, ele é considerado um órgão não vital,
certo? E aí tem uma tradição muito interessante, é que, reparem, aqui a gente tem um corte axial, certo? Aqui está bem visível as estruturas do cerebelo, certo? Reparem como parece literalmente uma árvore, certo? Antigamente, por acreditarem que essa estrutura aqui seria essencial para a vida, né? Seria vital, colocaram isso aqui como árvore da vida, certo? Mas, na verdade, sabemos que isso aqui é um equívoco fisiológico, digamos assim. Bom, algumas considerações aqui anatômicas também do cerebelo. Ele é composto por sulcos longitudinais, repare aqui na imagem, certo? Sulcos mais profundos são as fissuras. As fissuras, por sua vez, delimitam lobos, e os lobos unidos formam lobos. A gente tem várias fissuras e vários lóbulos, certo? Só que eu não vou me ater a cada um deles aqui. Por quê? O Machado ele traz que, de importância clínica ou funcional, a gente só tem essas duas fissuras e esses 3 lóbulos aqui que a gente vai comentar sobre cada um deles. Isso é importante. Bom, repare aqui, fissura prima. A fissura prima vai justamente dividir essa estrutura aqui, certo? Isso aqui é uma visão posterior do cerebelo. Essa estrutura aqui, chamada corpo do cerebelo, em um lobo anterior e o lobo posterior. Além desses 2 lobos, a gente tem mais um lobo, o chamado lobo flóculo-nodular, mas não dá para identificar nessa visão posterior aqui. É necessário que a gente identifique outra fissura, a fissura posterolateral, aqui representada, certo? E essa fissura posterolateral divide justamente o que é lobo posterior do que é lobo flóculo-nodular. Reparem, aqui está o nódulo. O nódulo é um lóbulo do vermes, certo? E por ser um lóbulo do vermes, se encontra apenas uma estrutura de nódulo. Ao passo que o flóculo é um lóbulo de hemisfério, portanto a gente tem aqui o flóculo direito e o flóculo esquerdo, certo? Perceba que anatomicamente são estruturas longes uma da outra. Aqui está o nódulo, aqui está o flóculo. Então é necessário que haja uma estrutura conectando. Afinal, a gente tem um lobo flóculo nodular. Existe justamente o pedúnculo do flóculo. Repare como está bem visível aqui, certo? Conectando o flóculo com o nódulo. E, bom, a importância de se identificar o lobo flóculo nodular é porque ele está relacionado ao equilíbrio, né? Que, inclusive, é a primeira função que se pensa quando se fala em cerebelo. Porém, a gente tem também mais um lóbulo, que é a tonsila, que digamos que não tem uma importância funcional, mas tem uma importância clínica, que a gente vai entender na ressonância. Só mais uma consideração, eu comentei sobre os pedúnculos, só que só para fechar aqui o raciocínio, a gente tem o pedúnculo cerebral superior, médio e inferior. Reparem, aqui a gente está indicando cada um deles. Aqui é uma visão posterior, vemos o assoalho do quarto ventrículo. Aqui está o pedúnculo superior, cerebral superior. Aqui está o médio e aqui está o inferior. Qual a função dos pedúnculos? Bom, o superior vai conectar justamente o cerebelo ao mesencéfalo. O médio vai conectar o cerebelo à ponte. E o inferior vai conectar o cerebelo ao bulbo e à medula, certo? Vamos agora para a imagem aqui na ressonância. Esse corte axial dá para identificar de cara aqui o nódulo, que é um lóbulo do vermes, reparem, só existe um nódulo. Bom, a gente consegue identificar aqui o corpo branco medular, reparem, substância branca, certo? E externamente está justamente o córtex cerebelar, certo? Dentro da substância branca, a gente tem substância cinzenta, sob a forma de núcleos. Repare aqui, o único núcleo que a gente vai comentar, um dos núcleos centrais do cerebelo, que eu comentei com vocês, que é o núcleo denteado. Repare como ele é mais escurinho, indicando que é de fato substância cinzenta, certo? Seguindo aqui, sentido inferior, reparem na nossa setinha, aparece a tonsila, certo? Seguindo mais ainda, olha só, o flóculo aparece, certo? O flóculo direito, o flóculo esquerdo, o esquerdo não está muito visível. Saindo aqui do flóculo, está justamente o pedúnculo do flóculo, certo? Repare aqui na tonsila. E, bom, descemos tudo aqui e ainda a tonsila está presente. É daqui o raciocínio para a gente identificar a importância clínica da tonsila. Reparem, aqui a tonsila. A tonsila é a estrutura mais inferior do cerebelo, certo? E perceba a proximidade dela com essa estrutura aqui, que é o quê? É bulbo. Beleza. Em casos de aumento da pressão intracraniana devido, na fossa posterior do crânio, devido a, por exemplo, um tumor de hemisfério cerebelar, certo? Pode acontecer que estruturas se movimentem, certo? Nessa fossa posterior, e uma das estruturas pode ser a tonsila, certo? Então, a gente pode ter um fenômeno denominado hérnia de tonsila, que basicamente a tonsila vai se movimentar aqui em direção ao forame magno, e ela vai acabar comprimindo o bulbo. E aí pense, pô, bulbo é o quê? A formação articular dele tem por função ser o centro respiratório e o centro vasomotor. Então, é uma emergência, certo? Esse paciente tem que ser controlado urgentemente, porque justamente a respiração e a vasomotricidade dele estarão prejudicadas, certo?
Bom, aqui a gente observa também a fissura primária, que vai dividir justamente o cerebelo em lobo anterior, lobo posterior. Repare aqui na fissura posterolateral, dividindo aqui. A gente não consegue ver o flóculo, certo? Mas pense no nódulo como lobo flóculo nodular, dividindo a fissura posterolateral em lobo flóculo nodular e lobo posterior, certo? E, bom, estamos aqui no corte coronal, é a nossa última sequência de apresentação, infelizmente. E, bom, estamos aqui a gente vê a linha azulzinha, onde mais ou menos o corte foi feito, a gente vai seguir em sentido posterior, certo? De cara a gente vê o corpo medular do cerebelo, substância branca. Aqui está o córtex mais escurinho. Olha só o flóculo direito, flóculo esquerdo. Saindo aqui o pedúnculo do flóculo, certo? Olha só aqui o pedúnculo do flóculo seguindo justamente em direção a um nódulo, que é um lóbulo, só lembrando, no lóbulo do verme só existe um nódulo, beleza? Avançando, a gente chega aqui na nossa última imagem, está muito evidente o corpo medular do cerebelo. Reparem aqui a tonsila e reparem também que o vermes, bem evidente. E bom, isso aqui é tudo, pessoal. That's all, folks. Espero que tenham aproveitado. A ideia da sessão não era que você saísse daqui laudando nada, identificando patologia nenhuma, mas sim, foi uma sessão pensada para ser visual. Se vocês pegarem uma ressonância, a ideia é que vocês consigam ver algumas estruturas. Pô, aqui está o bulbo, aqui está o fascículo grácil, enfim, essa era a ideia da sessão. Aqui estão minhas informações, meu e-mail, meu celular. Caso tenha alguma crítica para fazer, caso tenha alguma pergunta a fazer, algum comentário, fiquem livres. Eu sou um cara muito aberto a ouvir crítica, a qualquer coisa. Se comuniquem, se quiserem. E é isso, muito obrigado pela atenção de todos.